Bem-vindo ao segundo vídeo da série, onde eu mostro o sistema Imob-A, que eu desenvolvi para automatizar todos os processos da minha agência, através de uma equipe de agentes de inteligência artificial que dão muita agilidade aos nossos processos de planejamento, criação, análise e otimização de campanhas. Hoje a gente vai dar sequência à parte de produção de conteúdo. Quando eu comecei a Room 33 há 10 anos, o modo de trabalho era o modo que todo mundo conhece. Equipe, processos manuais, muito retrabalho, dependência de pessoas para cada etapa. 2 anos atrás eu decidi que isso precisava mudar. Não porque estava ruim, estava funcionando, mas porque percebi que existia uma forma muito mais eficiente de operar e que não estar nesse caminho ia nos custar competitividade. A transição não foi do dia para a noite, foi um processo. Primeiro entendemos quais tarefas eram as mais repetitivas e quais consumiam mais tempo. Depois testamos onde a IA consiga substituir ou acelerar. Depois refinamos e depois automatizamos. Hoje a Room 33 opera com uma equipe mais enxuta, produz mais e os clientes recebem um resultado melhor. A pergunta que eu mais recebi quando eu comecei a falar sobre isso foi: por onde eu começo? É uma pergunta legítima. Você olha para o seu trabalho, para os seus processos, para a quantidade de tarefas que existem e a IA parece uma solução para quase tudo ao mesmo tempo. Aí você não sabe por onde começar e acaba não começando. Para resolver isso, eu sistematizei o que a Room 33 fez em 4 etapas no método chamado MAPA. M de mapear, A de analisar, P de projeto piloto e A de automatizar. Então, primeiro você mapeia. Lista todas as tarefas repetitivas do seu trabalho. Tudo que você faz mais de uma vez da mesma forma é candidato à automação. Depois você analisa. Prioriza por impacto e frequência. O que consome mais tempo? O que acontece toda semana? Comece com o que vai liberar mais horas. Depois inicia o seu piloto. Testa primeiro, automatiza depois. Roda manualmente com apoio de IA antes de criar qualquer automação. Valida se o resultado atende o padrão que você precisa. E aí só depois você automatiza. Com o processo validado, você constrói o fluxo automático. Só automatiza o que já funciona bem no modo manual. É simples, mas é exatamente a sequência que a maioria não segue e vai direto para a automação sem validar o processo, e aí automatiza o erro. Deixa eu mostrar como o mapa se aplica ao que você viu nesse vídeo. Então primeiro você mapeia. Identificamos que a produção de conteúdo para blog e redes sociais era uma das tarefas mais repetitivas e demoradas da Room 33. Pesquisa, redação, otimização para SEO, adaptação para cada canal, revisão, várias horas toda semana. Aí a gente analisou, era alta frequência e alto impacto em qualidade e tempo, virou prioridade número 1. Aí eu criei o projeto piloto. Antes de automatizar, eu rodei cada etapa manualmente com agentes criados no ChatGPT, o que eu chamei no vídeo 1 de modo manual. Testei o output, refinei os prompts, ajustei o tom, validei a qualidade. Só então eu automatizei. Com o processo validado, construí o fluxo de automação que hoje roda no Claude Cowork. O mapa serve para qualquer processo, não só para conteúdo. Serve para campanha, para atendimento de leads, para planejamento, para análise de resultados. Qualquer tarefa repetitiva pode passar por esse ciclo. Se você trabalha com marketing imobiliário, seja numa incorporadora, numa imobiliária ou numa agência, provavelmente tem vários processos que se repetem toda semana. Começa pelo mapeamento. Pega um papel ou uma planilha e lista tudo que você faz de forma repetitiva. Tudo mesmo. Depois olha para essa lista e pergunta: qual desses processos, se for automatizado, vai me devolver mais horas por semana? Esse é o ponto de partida. Não tenta resolver tudo de uma vez. O processo validado e automatizado vale muito mais do que 10 processos no piloto ao mesmo tempo. O que você acabou de ver não surgiu do nada. Ele é o resultado de uma mudança de mentalidade que levamos 2 anos para implementar na Room 33. Essa mudança tem um nome: Cultura AI First. Cultura AI First não significa usar inteligência artificial em tudo. Significa que ao iniciar qualquer processo novo, qualquer um, a primeira pergunta que a equipe faz é: onde a IA entra aqui? O que pode ser automatizado? Antes de contratar alguém, antes de criar um processo manual, antes de decidir como fazer qualquer coisa. A IA entra na conversa primeiro. A diferença concreta entre uma empresa que usa IA e uma empresa com cultura AI First é essa. Quem usa IA tem ferramentas. Quem tem cultura AI First tem sistemas. Ferramentas você aciona quando precisa. Sistemas trabalha por você de forma contínua. O Content Engine é parte de um sistema. Não é uma ferramenta que eu aciono quando eu preciso. É um processo que roda todos os dias de forma estruturada para produzir conteúdo.
No vídeo anterior, eu mostrei o Content Engine, que é a parte da nossa equipe de agentes de inteligência artificial que cuida da produção de conteúdos para as redes sociais. Eu apresentei o nosso pesquisador, eu apresentei o nosso produtor de blog posts, depois eu apresentei o nosso produtor de posts para as redes sociais, mostrei como todos esses conteúdos passam por um agente viralizador. Depois a gente passou por um agente auditor que verificou se os conteúdos estavam falando com o nosso tom de voz, para os nossos clientes, com a nossa identidade visual. Depois a gente passou por um agente otimizador que fez todas as alterações solicitadas pelo auditor e pelo viralizador e entregou todos os conteúdos corrigidos e com excelente qualidade lá no final. No vídeo passado eu apresentei esses agentes individualmente, para vocês entenderem o que acontecia por trás de uma automação. Porque se eu mostro só uma automação, parece que a gente está mandando uma mensagem como a gente manda no ChatGPT e recebe uma resposta. E ninguém imagina que existem tantas etapas de análise, otimização e correções entre a entrega do briefing e o conteúdo entregue no final. Como isso já foi falado no vídeo passado, hoje eu vou entrar no assunto de automação. Aqui eu vou mostrar para vocês como a gente fazia até o ano passado, e depois eu vou mostrar a diferença que é criar as mesmas automações no Claude com muito mais facilidade. Olha só como funcionava essa automação no Make. Primeiro a gente colocava o tema, depois a gente inseria um prompt dizendo o que a gente queria que a Perplexity fizesse na próxima etapa. Depois o Perplexity a gente tinha que setar para ele fazer essa busca. Depois a gente setava uma outra ferramenta para criar uma nova variável em cima das matérias encontradas pelo Perplexity. Depois a gente inseria um novo prompt que era enviado para a próxima etapa, que era o ChatGPT, que ia criar 10 pautas que iam ser enviadas através dessa ferramenta aqui com a variável pautas para o meu Drive, que ia ser salvo nessa minha pasta, e aí eu recebi um Google Docs com as pautas selecionadas para eu escolher qual delas seria produzida para o nosso blog. Olha só que complexo, quantos passos dados até a gente chegar na escolha do post que seria publicado. E agora eu vou mostrar para vocês como é muito mais simples e acessível trabalhar com ferramentas mais modernas como o Claude. Bom, e aqui eu estou no Claude. Aqui eu estou dentro de um agente que eu uso para criar novos agentes e fazer a manutenção dos agentes que estão rodando. Olha só como é mais simples criar hoje em dia uma automação. Eu não preciso mais desenvolver na mão ou fazer programação ou entender de código para fazer uma automação. Eu simplesmente converso através de um chat, explico o que eu preciso e ele cria junto comigo. E aqui eu criei uma automação chamada Content Engine, que é um motor de produção de conteúdo, onde eu integro um agente que produz um blog post, que envia os conteúdos para um agente que cria posts para as redes sociais, que envia para outros agentes que vão fazer análises e revisões. Eu não tenho nessa automação um agente de pesquisa. Por quê? Porque eu prefiro que um agente de pesquisa envie a pesquisa para mim, para eu poder ler primeiro, escolher, selecionar as matérias e depois pedir para o blog post ser criado. Para mostrar para vocês como é que eu crio uma automação, eu vou criar um novo motor de produção de conteúdo, integrando esse meu pesquisador aos outros agentes, tá? Então eu vou fazer isso simplesmente conversando no chat. Bom, então agora eu estou dentro do Claude Cowork e eu vou pedir para ele para criar uma nova engine, né, um novo motor de criação de conteúdo, com a diferença de que agora a gente vai adicionar o pesquisador, o agente pesquisador ao fluxo. Tá? Depois segue normalmente para criação de blog, para geração de conteúdos de social, viralizador, auditor e otimizador. Não é para alterar os content engines que já temos. Quero que crie uma nova engine com essa configuração que te passei para Room 33. E aí eu mando para ele. Eu simplesmente mando, digo o que eu preciso, ele vai pensar como fazer isso e vai criar sozinho. Então tá, ele vai começar explorando a estrutura do Content Engine que a gente já tem para criar um igual, inserindo o agente novo. Aqui ele está me perguntando onde deve criar essa engine. Eu vou dizer que é numa pasta nova, uma pasta separada. O Research Agent deve fazer a pesquisa automaticamente via Web Search ou ele recebe um tema. Eu vou dizer que ele vai receber um tema. Ou ambos, a gente escolhe depois. Qual o nome prefere para essa engine? Vou botar Content Engine Research Room 33, ele adora nome em inglês. Perfeito, vou criar a nova engine Research Room 33.
Então ele está criando aqui a nossa automação, a gente não vê uma linha de código, a gente não precisa de um monte de conectores, integradores, código, nada disso. A gente simplesmente pede e vê a mágica acontecer. Esse é o nível de simplicidade que a gente chegou. Bom, então ele está dizendo aqui que nossa engine nova foi criada e pronta para uso. Aqui está o resumo, estrutura criada na pasta Content Engine Research Room 33, o fluxo agora tem 6 etapas, etapa 0 é a pesquisa, depois a etapa 1 é a criação do blog, depois a 2 a 5 continuam iguais, que é o social, o viralizador, o auditor e o otimizador. Você só precisa colocar um briefing simples, pode ser só o tema no input, numa pastinha chamada input, e o Research Agent vai fazer toda a pesquisa automaticamente antes da criação de todo o conteúdo. Simples assim. Eu disse que no próximo vídeo eu ia mostrar como isso roda no modo automático, e é isso que eu vou mostrar aqui. Mas antes de ir para a demonstração, eu preciso te dar um contexto do que você vai ver, porque não é só uma automação, é uma mudança de mentalidade que a Room 33 passou nos últimos 2 anos e que faz toda a diferença no resultado. No vídeo 1, você viu cada agente sendo acionado manualmente. Eu abria, colava o contexto, recebia o output, passava para o próximo. Funciona, mas ainda é uma operação manual. O que o Cowork faz é diferente. Eu descrevo o que eu quero em linguagem natural, exatamente como eu faria com um colaborador, e o sistema entende, planeja e executa as etapas em sequência. Deixa eu mostrar na prática. Eu vou pedir para o sistema produzir um lote de conteúdos completo para a Room 33 sobre um tema do mercado imobiliário. O mesmo processo que no modo manual levava horas, agora acontece em minutos de maneira encadeada. Bom, então aqui eu estou dentro do Claude, é o software de IA que eu uso, onde eu construí os meus agentes. Então eu tenho vários agentes aqui, um auditor de landing page, um auditor de qualidade, um consultor de IA, um otimizador de marketing, um auditor de funil de vendas, um auditor de campanhas e assim por diante. Se eu precisar de uma tarefa específica, eu abro um desses agentes, peço para ele e recebo. Qual a diferença de trabalhar aqui no modo manual ou trabalhar no Cowork com skills de uma maneira automatizada? Como é que funciona um software de inteligência artificial? Toda vez que você faz uma pergunta para ele vai ler todas as perguntas e respostas que foram realizadas antes no chat, vai consultar as instruções, ele vai ler tudo que foi falado antes para te dar uma resposta simples, sim ou não. Se a gente fizer uma automação com vários agentes, com várias instruções, briefing, então cada vez que ele for realizar uma tarefa, ele já vai ter muita coisa dentro da caixa de contexto dele. É como se o cérebro dele tivesse com informação demais para ele pensar direito. Quando a gente trabalha de uma maneira automatizada, o Claude vai ter instruções menores e para cada tarefa que ele for realizar, ele vai acessar uma skill diferente, e essa skill tem as suas instruções e os seus briefings, entendeu? Então ele não precisa ler muita informação para realizar uma tarefa. Ele aciona uma skill, realiza a tarefa, depois ele aciona uma outra skill que vai realizar uma outra tarefa. Cada uma vai ler os seus prompts e as suas instruções. Bom, então eu vou mostrar aqui como é que isso funciona. Eu tenho aqui as pastinhas da minha automação. Eu tenho a pasta de input, onde eu vou colocar um briefing. Eu tenho aqui o output, que é onde eu vou receber as minhas informações. E eu tenho um prompt mestre. Ele tem todas as informações que a automação precisa. Então ele vai acionar aqui, primeiro, o meu agente de pesquisa, depois o meu agente que produz o blog post, depois o viralizador, depois o content auditor, que audita a qualidade do conteúdo, depois o otimizador, que é quem vai fazer as correções solicitadas pelo viralizador e pelo auditor. Tá? Então aqui ele não diz para o viralizador o que ele tem que fazer, ele não diz o que o content auditor tem que fazer, ele só aciona os agentes. E os agentes têm as suas instruções. Então o prompt fica leve e a automação gira redondinha. Eu vou pegar esse prompt, vou copiar, vou jogar aqui. Bom, então agora eu preciso pegar o tema que eu quero pesquisar. Eu entrei aqui no site da Anthropic. E eles estão com vários cursos legais gratuitos, eu recomendo muito que vocês façam, que vocês entrem, se loguem e deem uma olhada, que eles ensinam desde o básico até o avançado aqui sobre como utilizar o Cloud. Então eu vou pegar aqui as informações, eu quero que ele pesquise sobre esse tema. Eu vou colocar o tema aqui, que é o tema de skills. Vou colocar aqui a minha palavra-chave, trabalhar com skills no Cloud.
Vou salvar. Vou colocar essa pastinha dentro da minha pastinha de input e vou dar play. Só isso. Bom, então ele está lendo aqui o prompt mestre, vai acionar o primeiro agente, que é o pesquisador. Quando ele terminar o trabalho dele, ele vai acionar o próximo agente, que vai acionar o próximo e o próximo, assim por diante, até o trabalho final. Aqui, então, ele está lendo as skills para iniciar a pesquisa. Aqui ele vai fazer mais pesquisas para complementar os dados necessários para o documento de pesquisa. Já tem os dados, vai compilar o documento de pesquisa para criar o doc. E aqui ele já está criando o documento. Etapa 0 concluída, e agora ele avança para a primeira etapa, que é a produção do primeiro conteúdo, que é um blog post. Bom, então etapa 1 concluída, agora ele vai para a etapa 2, que é a criação dos posts para redes sociais. Ele vai criar então 5 formatos diferentes e 3 arquivos que vão servir como briefing para o designer. Bom, o designer vai receber aqui um briefing e depois 2 arquivos que ele vai importar no Photoshop que vai criar as imagens automaticamente. Então um arquivo é para carrossel do Instagram, onde ele vai criar 10 slides com título, subtítulo e imagem. E ele vai criar também um post para Facebook e um post para LinkedIn. Bom, segunda etapa concluída, os 8 arquivos foram gerados e agora ele vai para as etapas 3, 4 e 5. Então ele vai para a auditoria do viralizador, depois para a auditoria de qualidade de conteúdo e depois ele vai para o último agente, que é o agente que vai fazer as otimizações e alterações solicitadas por esses 2 agentes. Etapa 4 concluída, o arquivo está aprovado, nota 90 de 100, e agora ele vai para a etapa 5, que é para fazer a otimização. Então o conteúdo já termina a etapa 4 com bastante qualidade, e agora o otimizador vai fazer as outras alterações para esse conteúdo sair com a qualidade máxima. E aqui ele está gerando os 9 arquivos, já na versão 2. Então se a gente olhar aqui na pastinha de output, a gente já tem a versão 1 de todos os documentos. Então a gente tem um blog post, a gente tem um carrossel, a gente tem um Facebook, a gente tem um LinkedIn, a gente tem um Reels e a gente tem aqui um roteiro de YouTube. A gente tem aqui a auditoria, a gente tem o briefing do designer, a gente tem aqui os 2 arquivos que vão ser importados no Photoshop e aqui o relatório do viralizador. Daqui a pouco vai começar a sair automaticamente todas as segundas versões. Aqui ele ainda está pensando. Então aqui todas as versões 2 dos arquivos sendo gerados. Vou verificar a entrega. Lote concluído. Então se a gente olhar na pastinha aqui, olha só. Já tem aqui ó, V2, 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 V2. Bom, então aqui a automação concluída, marca Room 33, aqui do dia 2 de abril, todos os arquivos aqui, relatórios de processo, aqui a gente tem todos os arquivos para download. Olha o que temos ao final, um artigo completo para o blog, 5 formatos adaptados para as redes sociais e uma análise de quais hooks ou ganchos têm mais potencial de engajamento. Um conteúdo que antes era trabalho de horas, às vezes de um dia inteiro, entregue em forma consistente no tom de marca, pronto para revisão e publicação. Isso não é mágica, é um sistema bem construído rodando de forma automatizada. Bom, então vou mostrar aqui alguns dos conteúdos produzidos, então vamos ver aqui o blog post. Então aqui a gente tem as informações para SEO, aqui o sumário, o título Skills no Cloud, guia completo para automatizar workflows, então título, subtítulo, tipos de skills, como ativar e começar a usar as skills, criando sua primeira skill personalizada, cases reais, estratégias avançadas para escalar com skills, perguntas frequentes, conclusão. Então, um artigo longo, de bastante qualidade. Vamos ver outro aqui. Bom, então aqui carrossel do Instagram, com tema, skills no cloud, como automatizar workflows com IA. Aqui os 10 slides, então primeiro slide título, subtítulo, segundo slide título e subtítulo, até o 10º slide. A gente tem aqui legenda,
prompt da imagem. Esse aqui é um prompt mestre, né? Então todas as imagens vão ter as mesmas características para que elas conversem entre si, e aqui um prompt de cada uma das imagens. Bom, então aqui o relatório do viralizador, ele vai avaliar peça por peça, então ele vai ver aqui o blog post primeiro, gancho, força do gancho, carrossel do Instagram, ele vai dar uma nota aqui para o poder de parar o scroll, a psicologia do gancho, retenção de atenção, potencial de compartilhamento, densidade de valor, adequação à plataforma. Então ele dá uma nota de 0 a 10 para cada um desses quesitos e uma nota final aqui 78 de 100. Ele considerou conteúdo forte para viralização. E aqui ele dá algumas alternativas de ganchos mais fortes para inserir no slide 1, que é onde a gente tem que prender a atenção do usuário. Aí ele dá uma avaliação aqui para o LinkedIn, notas também de scroll, psicologia de hook, e aí ele dá uma nota final aqui de 78 para 100, considerou o conteúdo forte. A avaliação para o Facebook, nota de 77. A avaliação para o Reels está com nota de 80 para 100. A avaliação do YouTube de 80 para 100. Depois a gente tem aqui o relatório de auditoria de qualidade. Ele também vai dar nota, só que aqui para outros quesitos. Então ele está dando notas altas aqui, então densidade de marca 9 de 10, adequação às plataformas 8, coerência do CTA 9, consistência interna 9, completude da entrega 10. E aqui a gente tem o relatório do otimizador que fez todos os ajustes. Então ele fala quais foram os ajustes aplicados, né, para o blog post, no título de SEO, na introdução, no carrossel. Ele corrigiu, então ele trocou o gancho como sugestão que foi dada pelo viralizador. Ele fez alguma alteração aqui na legenda do carrossel, ele fez uma alteração no gancho do LinkedIn, e ele fez uma alteração aqui também no Facebook. Ajustes aplicados, Reels, YouTube, e aqui também no briefing do designer. Diferenças entre a primeira versão e a segunda e um status final. Então a gente tem um status final como aprovado para publicação. Às vezes ele encontra um erro mais importante que é necessário mais uma revisão, ele avisa e não aprova. Então, recapitulando o que você viu nesse vídeo. Primeiro, o Content Engine rodando no modo automático via Cloud Cowork, a promessa cumprida do vídeo 1. Segundo, o que é cultura AI First na prática, e como a Room 33 fez essa transição ao longo de 2 anos. Terceiro, o método Mapa como caminho para implementar isso no seu próprio trabalho. Mapeia, analisa, projeto piloto e automatiza. No próximo vídeo eu vou mostrar como eu aplico isso ao planejamento de campanha, como saio do zero sem nenhuma informação e chego a um planejamento estratégico completo, com persona, calendário editorial e briefing para a equipe de criação em uma fração de tempo do que eu fazia antes. Uma coisa antes de continuar, decidi disponibilizar esses agentes junto com um e-book que ensina como usá-los. O objetivo é simples, ajudar essa revolução a acontecer mais rápida no mercado imobiliário. Se quiser acessar, o link está na descrição. São versões simplificadas do que uso na Room 33. Super simples de usar. Um bom ponto de partida para entender como os agentes de IA podem te ajudar a ser muito mais eficientes no dia a dia. Se quiser acompanhar, me segue aqui no YouTube e também no Instagram, roberto.doran. E se esse vídeo foi útil para você, deixa o like. Ajuda muito a chegar em mais profissionais do mercado. Até o próximo.